Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. A partir de agora você confere as principais notícias desta quinta-feira. E nós abrimos essa edição com uma atualização da cratera que se abriu na Marginal Tietê após um acidente na obra da linha C Laranja do metrô. A concretagem do grande buraco já foi finalizada. O trabalho, que começou na madrugada de ontem, usou cerca de 120 caminhões para transportar o material. Mais de 200 colaboradores da Secretaria de Transportes Metropolitanos e da Sabesp atuaram na realização destes trabalhos. Segundo a Secretaria de Transportes, a abertura foi preenchida com 4.000 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 650 caminhões betoneira. Também foram despejados 12.000 metros cúbicos de pedras no poço, que corresponde a 1.200 caminhões basculantes. A quantidade de concreto usada poderia erguer 6 prédios de 16 andares. A Prefeitura de São Paulo já descartou a necessidade de colocação de estacas para conter a erosão do solo e pista pode ser liberada amanhã. Os bombeiros localizaram mais 2 corpos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, após os deslizamentos e desabamentos provocados pelas chuvas torrenciais do último domingo. Com isso, subiu para 29 o número de mortos no estado. Por volta das 4 horas da manhã, o corpo de um homem foi encontrado e perto das 6 horas o de uma criança. Em Franco da Rocha, agora são 13 o número de mortos. 5 pessoas ainda seguem desaparecidas. Os trabalhos dos bombeiros são mais intensos na cidade Franco da Rocha, onde a chuva persistente aumenta o risco e atrasa o trabalho, porque o solo encharcado eleva a possibilidade de novos deslizamentos. E mesmo com a pouca possibilidade de encontrar vítimas com vida, as equipes de resgate não desistem. Em 38 cidades da Grande São Paulo, mais de 132 mil imóveis foram construídos em áreas classificadas como de alto e muito alto risco, segundo o mapeamento divulgado em 2020 pelo Instituto Geológico. Entre os locais sinalizados como de risco elevado estão alguns dos mais atingidos pela chuva recente. Embu das Artes possui 278 construções em área de muito alto risco para deslizamentos. Em Franco da Rocha, são 47 imóveis em local de alto risco. Porém, os municípios com mais imóveis em áreas de alto risco são Santo André, com 17.500, Guarulhos, com 15.700, São Bernardo do Campo, com 15.100, e Mauá e Mogi das Cruzes, com 10.400. As construções localizadas nestas áreas abrangem tanto casas como comércio. No destaque internacional, quase 1.500 voos para os Estados Unidos foram cancelados devido a uma tempestade de inverno que atravessa o país, trazendo gelo e neve. Um número que certamente deve aumentar à medida que a tempestade continuar se movendo. Vários estados já declararam emergência para se preparar para o sistema climático. Os meteorologistas do Serviço Nacional dizem que uma tempestade de inverno em grande escala e massiva afetará o centro, o leste e o sul americano nos próximos dias. Na Argentina, pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 70 foram hospitalizadas em Buenos Aires por consumir cocaína adulterada. As autoridades informaram que a droga foi supostamente adulterada com opiáceos. O Ministério da Saúde da província de Buenos Aires emitiu um alerta epidemiológico e seus serviços de emergência continuaram registrando pessoas em estado grave e causando um aumento constante no número de hospitalizações. A promotoria pediu aos compradores de cocaína do populoso cinturão que circunda a capital argentina, de cerca de 14 milhões de habitantes, que se desfaçam das drogas compradas recentemente.
Aparentemente, pelo que sabemos, pelo que nos contam, usaram cocaína com veneno de rato. Queremos saber por que uma pessoa atrás da outra está morrendo aqui no hospital. Um porta-voz do Ministério informou à AFP que há mortes em vias públicas e em residências que não puderam ser identificadas. A polícia prendeu pelo menos 10 pessoas em uma casa no bairro de 3 de Fevereiro, a 40 quilômetros da capital, onde presumem que a cocaína adulterada foi misturada e distribuída. No local invadido, a droga foi encontrada em embalagens semelhantes às fornecidas por familiares de uma das vítimas e que são analisadas em laboratórios. Médicos de toxicologia do Hospital Fernandes de Buenos Aires afirmaram que foram usados pelo menos 30% de adulterantes. Moradores do bairro Loma Hermosa protestaram e entraram em confronto com a polícia, que prendeu jovens da área e destruiu parte de suas casas. E uma última informação, o setor da construção civil em Dourados, no Mato Grosso do Sul, projeta um crescimento tímido de 2% no PIB este ano. O aumento foi puxado pelas altas expressivas da taxa Selic no ano passado e pelos custos de produção. Em 2 anos, o aumento chegou a quase 50%. Vamos acompanhar na reportagem. No primeiro ano de pandemia, os custos com materiais de construção e equipamentos aumentaram 19%. E no ano passado, mais 24%. A maior alta desde 1997, quando o índice começou a ser divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Sofremos muito com a falta dos insumos, porque as indústrias pararam de produzir. Então tivemos vários períodos em que faltava material de construção, faltavam os insumos necessários para as nossas obras. Apesar do aumento dos preços dos insumos e, consequentemente, do valor dos imóveis, o setor da construção civil seguiu aquecido em Campo Grande nos últimos 2 anos, especialmente o mercado de imóveis de alto padrão. O custo subiu os 48%. Então, um imóvel de alto padrão que antes era comercializado a 1 milhão, 1 milhão e 100, hoje já está na faixa de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. O mercado continua aquecido. A tendência para 2022 é de mais um ano de alta no valor dos imóveis. A dúvida do setor é se a população vai ter condições de pagar as prestações. É que a taxa Selic, que começou 2021 em 2%, fechou o ano em 9,2%. E esse aumento também reflete nas taxas de financiamento imobiliário. Tende a ser muito promissor para o ano de 2022. A grande preocupação está atrelada realmente a esse aumento histórico do INCC. Desde que o índice foi criado e vem sendo monitorado, nunca na história houve um aumento tão considerável como de 2020 a 2022. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre a vacinação da Covid que ficou disponível nas escolas municipais de Campo Grande por causa do aumento de casos. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.